Continuamos no tema hormônio. No vídeo anterior falamos um pouquinho então do que é uma boa indicação para reposição hormonal. Expliquei as variações dos níveis de testosterona ao longo da vida do homem e quando um homem precisa de uma ajuda médica para recuperar os seus níveis de testosterona. Expliquei então o que é a reposição hormonal bem feita, aquela interseção nos 3 conjuntinhos. Não viu? Checa lá, o vídeo anterior. Bem, nesse próximo agora, a gente vai falar de como fazer a reposição. Então, quais são os tipos de formulação de testosterona que estão à disposição do médico para ele indicar e o que tem de vantagem e desvantagem para cada uma dessas modalidades de reposição. Então, acompanha aí no próximo vídeo, mas se inscreve, comenta, compartilha, para a gente ganhar mais visibilidade. Bem, reposição hormonal, a utilização da testosterona com fins médicos é muito antiga. Não está agora, nesses últimos 10 anos, que houve uma explosão aí nas indicações e na utilização da testosterona, não vem de agora. Os benefícios que o uso medicamentoso da testosterona pode trazer. A gente tinha doenças que eram tratadas e ainda são, logicamente, com a reposição de testosterona, como, por exemplo, alguns tipos de anemia, como a sarcopenia, que é uma perda muscular importante causada por doenças crônicas. Então, na época do HIV e AIDS, antes das medicações retrovirais serem tão efetivas, tinham pessoas que perdiam massa muscular por conta da doença e usavam a testosterona. Pacientes no CTI com doenças crônicas que não podiam se movimentar para manter massa muscular, usavam a testosterona. E algumas outras situações que a gente chama de hipogonadismo primário ou secundário. Então são doenças classicamente conhecidas e que levam a uma queda dos níveis de testosterona, e às vezes acometendo pessoas jovens. Mas especificamente agora eu estou mencionando o uso da testosterona naquele paciente que vai ganhando idade, ou seja, que envelhece, e que acha que tem que fazer reposição hormonal, porque ouviu falar que isso é muito bom. Bem, no vídeo anterior eu disse claramente que reposição de hormônio não é para todo mundo. O que a gente sabe, através de estudos científicos e da utilização num prazo adequado, verificando esse equilíbrio risco-benefício, é que os homens que realmente têm uma queda na produção de testosterona com a idade e que a testosterona total fica abaixo dos níveis fisiológicos, a gente repete o exame e continua abaixo dos níveis fisiológicos e não tem uma razão para isso, ele não está com uma doença crônica, ele não está com uma situação clínica que leve a uma queda na produção de testosterona e ela se mantém baixa. Então, se esse homem começa a ter sinais e sintomas que eu posso atribuir a essa queda e se ele não tem contraindicação formal, eu posso fazer a reposição. Como que a gente faz a reposição? Então, existem várias formulações de testosterona no mercado e, por isso, uma grande pressão da indústria farmacêutica para destacar os benefícios da testosterona, mas lembrem-se, isso não é uma panaceia. Quando você recebe a testosterona, você vai modificar o equilíbrio hormonal do seu organismo. Então, há que se ter uma boa indicação e um acompanhamento correto para que isso não vire um problema. Existe, então, testosterona na forma de gel, testosterona na forma injetável de rápida absorção, testosterona na forma injetável de longa absorção. Então, esses são os 3 principais tipos de reposição que a gente usa. Você pode ouvir falar de testosterona oral, de testosterona bucal, de testosterona intranasal, mas essas formulações são pouco utilizadas aqui no Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês dessas 3 mais comuns.
Normalmente, quando a gente tem um homem com as indicações que eu mencionei e que vai iniciar a reposição, a gente costuma usar as formulações de ação mais rápida. O gel é muito interessante para isso, porque ele tem 24 horas de duração. E se a gente precisar interromper essa reposição por conta de algum efeito colateral, isso é facilmente feito. Então, o gel a gente aplica em áreas do corpo que não pegam sol e que tem menos pelo. Então, geralmente aqui na região do tórax e do antebraço. É importante a gente explicar que o gel, ele permite que a testosterona fique na pele e seja transferida para outra pessoa. Então a gente sempre alerta, olha, usar de manhã, depois do banho, fechado no banheiro, espera o gel secar, bota uma camisa e aí pode interagir com mulher, criança, cachorro, gato, outros seres vivos, porque senão você vai correr o risco de transferir a testosterona. E o gel então tem uma ação curta, 24 horas, no dia seguinte tem que aplicar de novo. Então, normalmente a gente usa 3 meses com o gel para ver qual é o efeito dessa reposição da testosterona bioidêntica. Ih, doutor Walter, agora complicou. O que é bioidêntica? É a testosterona que é sintetizada, mas ela é igualzinha à testosterona produzida pelos testículos. Então, ela é bioidêntica, idêntica à testosterona naturalmente produzida pelos testículos. Por que é importante essa identidade na bioquímica da testosterona? Porque aí ela vai percorrer as mesmas vias metabólicas que a testosterona naturalmente produzida. Então, a testosterona bioidêntica vai ser também aromatizada, ou seja, transformada em estradiol, que é o hormônio feminino. Sim, todo homem também tem uma quantidade de hormônio feminino, e a relação entre o estradiol e a testosterona é importante para várias funções orgânicas, inclusive para libido. E a utilização do gel é ideal para esse início da reposição, porque a gente faz inclusive um teste terapêutico, ou seja, será que oferecendo o gel, aumentando os níveis de testosterona, eu vou resolver as queixas desse indivíduo? Bem, quando isso é positivo, ou seja, usou o gel 3 meses, ficou bem, resolveu a questão da libido, resolveu o cansaço, está se sentindo mais disposto, eu posso então migrar para um medicamento injetável e de longa duração. Então eu tenho a testosterona injetável que dura até 3, 4 meses depois de aplicado no indivíduo. Então essas formulações de longa duração, idealmente a gente usa para um paciente que já passou pela fase inicial, eu comprovadamente vi que ele vai se beneficiar e ele não teve nenhum efeito colateral importante. Quais são esses efeitos colaterais, doutor Walter? Bem, o homem pode ter um aumento muito grande do hematócrito, ou seja, uma policitemia, isso torna o sangue mais viscoso e é uma complicação, principalmente para alguns pacientes com comorbidade. Eu posso perceber que o PSA desse paciente, o antígeno prostático específico, subiu muito, além do que eu poderia atribuir para um aumento na hiperplasia. Então, aumentou demais, eu tenho que interromper essa reposição e verificar o que está acontecendo na próstata. Eu posso ter um paciente que piorou a qualidade do sono, ou seja, a testosterona retém mais sódio e água, e eu expliquei para vocês que algumas situações, como pressão alta, apneia obstrutiva, enxaqueca, epilepsia, podem ser contraindicações para a utilização. Então o paciente podia não saber dessa situação da apneia obstrutiva e aí começou a fazer a reposição com o gel e percebeu que roncar mais à noite, acorda cansado e tal. Então eu tenho que verificar o que houve com a qualidade do sono. Então são exemplos de efeito colateral, o efeito prejudicial com a reposição, que pode fazer com que eu pise no freio e reavalie esse indivíduo. Então, a gente também pode usar as injeções de curta duração. Então, a injeção de curta duração é conhecida, Deposteron, Durateston. Essas são aplicações que duram cerca de 1 2 semanas e que causam um pico de elevação e depois uma queda um pouco mais rápida
da testosterona, diferente das injeções de longa duração, que são absorvidas gradativamente. A quantidade da testosterona que vai sendo liberada é gradativa. Então, essas injeções de curta duração também podem ser utilizadas. A vantagem seria que elas têm um custo, um preço mais baixo, e a gente pode usar a cada 2 semanas, a cada 3 semanas, uma aplicação de Deposteron ou Durateston, ou mesmo uma modalidade mais recente em termos de posologia, que é pequenas quantidades da testosterona de rápida ação injetadas no subcutâneo e que são absorvidas num esquema praticamente diário. Então, isso são situações que precisam ser prescritas pelo médico e orientadas pelo médico, porque todos esses esquemas de reposição necessitam de reavaliações clínicas e laboratoriais periódicas. Então, o que eu estou querendo passar para vocês, existe uma grande opção em termos de formulações de testosterona. Ah, doutor Valdir, então por que pode essas e não pode o pellet, o implante de testosterona? Que discriminação é essa? Bem, essas formulações que eu mencionei, gel, medicação injetável de curta ação, de longa duração, elas estão devidamente registradas na Anvisa, com estudos clínicos mostrando qual é a farmacodinâmica do produto, como ele deve ser utilizado, quais são os possíveis efeitos colaterais, está tudo ali na bula do produto. Então, o paciente que vai fazer esse tipo de reposição, ele pode recorrer a uma informação clara dentro do próprio medicamento, na bula do próprio medicamento, diferente dos implantes. Então, os implantes foram proibidos porque não existe esse devido cuidado em relação a conhecer o produto, saber qual é a farmacodinâmica, quais são os riscos e benefícios, especialmente em pessoas saudáveis. Então, veja, a diferença é abissal. O que eu estou falando aqui é um indivíduo que comprovadamente tem pouco hormônio circulando. Então, eu vou ajudá-lo com medicamento, mas eu vou monitorar tudo que está acontecendo com ele em termos de risco-benefício. O implante é diferente. O implante, ele não tem esse ritual cumprido em termos de estudos científicos bem delineados com o produto que está sendo oferecido comercialmente, para que o indivíduo possa saber o que eu ganho, o que eu perco com esse implante, ok? Então, essa é a diferença grande. Terminamos, então, mais essa parte do nosso papo sobre hormônio e no próximo vídeo vamos falar um pouquinho sobre os anabolizantes, ou seja, a testosterona que não é bioidêntica, a testosterona que foi modificada na produção de um novo fármaco que pode ser utilizada com outras finalidades. Então vamos falar da oxandrolona, da nandrolona e vários outros anabolizantes, ok? Então se inscreve aí, não deixa de curtir o nosso canal, de compartilhar informação com alguém que você acha que pode se beneficiar com o que a gente está conversando aqui e mandar pelo e-mail a sua sugestão, a sua dúvida ou algum tipo de dica para a gente melhorar a qualidade da informação.